venha o vosso reino, ó Pai. Eu clamo, Abba, Pai, venha o vosso reino, ó Pai, de amor. Cristo, vamos aplaudir a Jesus, esse Deus maravilhoso. Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Paz de Jesus a todos. A paz de Jesus. Deixa eu me apresentar melhor para vocês. Meu nome é Ronaldo, como disse o Tião. Sou da cidade de Votorantim. Cadê os irmãos de Votorantim? Levanta a mão, quero ver. Glória a Deus. Participo do grupo de oração Arca da Aliança, que acontece toda sexta-feira às 19h30, lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida, onde temos a graça de ter como pároco o Padre Tiago. Sou casado, graças a Deus. Minha esposa, o nome dela é Marina. Temos 2 filhas, a Gabriele com 9 anos e a Camille com 5 anos de idade. Queria dizer para vocês que sou feliz por ser católico e sou muito feliz por participar deste movimento maravilhoso chamado Renovação Carismática Católica. Portanto, aplauda o teu grupo de oração. Temos que aplaudir mesmo o nosso grupo de oração, a nossa igreja católica apostólica romana. Fiz a minha primeira experiência de oração com 17 anos de idade, hoje eu tenho 36. Em 1996, no dia 6, 7 e 8 de dezembro, onde me apaixonei por Jesus e nunca mais o deixei. E espero nunca o abandonar. Conto com a graça dele na minha vida. Amém? Amém. Quando comecei, uma pessoa disse para mim assim, com 17 anos, não faz muito tempo não. A pessoa olhou para mim e disse assim, tudo isso aí é fogo do padre. Mas hoje eu posso dizer sem medo de errar, que é fogo do Espírito Santo. Porque faz 20 anos que esse fogo queima no meu coração. Tenho a missão de falar para vocês do tema coordenação, um chamado de Deus. Diga comigo, coordenação. O chamado de Deus para a minha vida. Aponta para o irmão e diga, para a sua vida. Amém. Eu estava no ENF este ano, lá no workshop de coordenadores, e o coordenador estadual do Rio de Janeiro, que estava fazendo uma pregação, ele perguntava para nós assim, você serve a Deus por gratuidade ou reciprocidade? Você serve a Deus porque você o ama? E eu pergunto para você, você está aqui porque você ama Jesus, com certeza, porque você quer servir ao Senhor, porque você quer ser melhor no reino de Deus, é por gratuidade? Ele falava para nós, ou é por reciprocidade? Tenho certeza que você está aqui por gratuidade, porque você ama. E é um chamado que Deus faz para nós, a coordenação. Eu queria que você pegasse a palavra de Deus comigo em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Essa pregação tem 2 momentos. No primeiro momento eu falo sobre o chamado, sobre a escolha de Deus na sua vida e na minha vida. Como coordenadora de grupo de oração,
congregação, de cidade, de ministério, não sei em qual instância da renovação você está coordenando. Então o primeiro é o chamado, escolhida de Deus. O segundo momento desta pregação, eu falo sobre a pessoa do coordenador. Então neste primeiro momento, de forma assim rápida, eu queria que você, junto comigo, voltasse os olhos para duas pessoas nas Sagradas Escrituras. A primeira é Pedro. Por isso eu mandei você pegar capítulo 1 de Marcos, lá no versículo 16. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Eles começaram a pensar, a analisar se ele respondia ou não aquele chamado. É isso que está escrito aí? Não. Sim ou não? Não. Está escrito: eles no mesmo instante deixaram as redes e seguiram-no. Palavra da salvação. Perceba, meu irmão e minha irmã, que aqui Jesus chamou a Simão. Eu não tenho dúvida que aqui no meio de nós existem muitos Simões. Jesus chamou a Simão, a André e tantos outros, mas aqui eu quero falar de Simão primeiro. Um simples pescador, um homem iletrado, profissional da pesca, mas Jesus tinha uma vocação, um chamado importante para ele, assim como ele tem uma vocação, um chamado importante para nós, para você. E é interessante que o chamado de Simão não precisa pegar mais lá em Mateus 16, quando Jesus, ou melhor em João, no capítulo 1, Jesus, versículo 42, Jesus fixa nele o seu olhar e diz: tu és Simão, filho de Jonas, será chamado Kefas, Pedro. Jesus muda o nome de Pedro. Diga comigo: Jesus mudou o nome de Pedro. Mudou o nome de Pedro. E meu irmão e minha irmã, mudar o nome na Bíblia é algo fundamental e importante, porque para o povo de Deus, o povo de Israel, o nome conduzia a uma missão. Se você pegar o Antigo Testamento, Abraão passou a ser chamado Abraão, e assim por diante. Tantos tiveram seus nomes mudados. Por quê? Porque o nome leva aquela pessoa a ter consciência da sua missão. Meu irmão e minha irmã, eu e você, antes de nós recebermos o batismo sacramental, antes de nós recebermos o Espírito Santo através do batismo, nos tornarmos filhos de Deus, antes de nós receber o sacramento do batismo, nós éramos chamados de pagãos, mas a partir do sacramento, aonde nós fomos batizados, nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos membros da igreja, passamos de pagãos para cristãos. Por quê? Porque somos ungidos pelo Senhor e temos uma missão, um chamado que Ele faz a cada um de nós. Amém? Então você não é qualquer um. Diga para a pessoa: você é cristão. E Pedro fala muito de nós, fala
envolvemos no serviço do Senhor. Pedro tinha falta de compreensão do plano de Deus. Quando Jesus chamou a ele, talvez ele não tenha compreendido nada, assim como você não compreendeu ainda o plano que Deus tem na sua vida como coordenador, como coordenadora. Pedro, ele não tinha esta visão. Ele tinha falta de compreensão do plano de Deus na vida dele. Pedro era um homem que tinha muita generosidade de coração, talvez assim como você, e ímpeto. Ele era impetuoso a realizar logo todas as coisas. É tão verdade que quando os soldados vão prender Jesus, o que ele faz? Decepa a orelha de pau, porque ele tinha um ímpeto sobre ele. Ele queria realizar, ele era ansioso. Pedro era impaciente, Pedro sofria tentações e etc. Como eu, como você. É verdade ou não é? Mas o mais importante, irmão, Jesus convida Pedro, Simão, Kefas, e lhe dá uma missão. É para perguntar e ficar em silêncio depois, tá? Pergunta, ouve e fica em silêncio. Pergunte o nome da pessoa que está do seu lado. Pronto, perguntou, escutou, amém? Deus tem uma missão para esta pessoa, porque de pagão você passou a ser cristão. Muda tudo. Você sai do âmbito natural e entra no sobrenatural. Aqui, quando Jesus muda o nome de Simão para Pedro, acontece um fato extraordinário, espetacular, amável. Sabe por quê? Porque nesse momento Jesus, ele fita o recém-chegado, os olhos no recém-chegado, e penetra o mais profundo do seu coração. Jesus não queria saber quem era ele, de família que ele vem, do seu passado. Jesus simplesmente fita os olhos e vê o coração daquele homem e diz: eu quero você, porque você é importante para a minha igreja, para o meu plano. Eu quero você, porque você é importante para a sua cidade, para o seu grupo de oração, dentro da sua família. Eu quero você. Jesus, ele fitou os seus olhos e disse: é você que eu quero como coordenador. Porque, meu irmão, mudar o nome na Bíblia do Antigo Testamento era algo muito profundo. Em Gênesis 17:5 diz que Deus muda o nome do primeiro chefe da nação sagrada. Chamar-te-ás Abraão, pai de uma multidão de povos. Trocou também o nome de Jacó para Israel, que significa aquele a quem Deus não pode resistir. De que missão, de que chamado viria a ser investido este simples pescador, agora também tratado de modo tão sofrido? É maravilhoso, gente. É lindo o que Deus faz conosco. Deus faz um chamado tão forte, mas tão forte, que muda de tal forma a vida dele, que ele chega a perder o seu próprio nome. Amém? Amém. Quando você trabalha, você trabalha numa empresa, você passa por treinamentos na empresa, não é verdade ou não é? Lá na empresa eles falam muitas vezes para a gente: eu não trabalho mais em empresa, em produção, né? Antigamente eu trabalhava, mas quando tinha lá um momento de treinamento, eles falavam assim: você tem que vestir a camisa da empresa. O seu nome agora, a partir de agora, o seu sobrenome é Ronaldo tal, Ronaldo da empresa tal. Estão entendendo? Porque vestia-se a camisa daquela empresa.
ou veste a camisa daquela empresa. Você é um colaborador daquela empresa. Aqui é um exemplo que eu estou dando somente. Mas meu irmão e minha irmã, na vida de Pedro aconteceu isso. Deus fez um chamado tão forte, mas tão forte, que muda de tal modo a vida dele, que ele chega a perder o seu próprio nome. Chamar-te-ás Pedro, porque será rocha sobre o qual se apoiarão milhões de homens ao longo dos séculos. E é tão verdade que nós estamos aqui hoje. Ele foi o primeiro Papa e nós estamos dentro desses milhões de homens e de mulheres apoiados na pessoa do nosso primeiro Papa, que disse sim para o chamado de Deus. Agora, o nosso querido Papa Francisco, então aplauda a nossa igreja, porque é um chamado de Deus. Esta igreja é qual Deus coloca homens escolhidos, chamados por Ele. Depois nós temos o chamado de Paulo, que é diferente do chamado de Pedro. Atos 9:4 vai dizer que Saulo estava se dirigindo para Damasco, e de repente ele tem um encontro teofânico com Jesus, uma manifestação de Deus poderosa, de Jesus na vida dele. Aquele homem com o coração cheio de ódio, aquele homem que queria matar os cristãos, de repente ele, meu irmão e minha irmã, agora toda a sua inteligência humana, porque ele era muito inteligente, porque ele perseguia os cristãos por causa da sua fidelidade à lei, ao judaísmo. Mas de repente Jesus também tem um chamado para este homem, que era Saulo, que era o perseguidor, que era o sanguinário, que era aquele que só queria a morte dos cristãos. E de repente no caminho de Damasco, aquele homem que era inteligente, que era grandioso, que era respeitado, ele cai por terra, porque ninguém resiste um chamado quando ele é verdadeiramente de Deus. Naquele momento, Paulo, ele cai por terra diante de uma luz intensa que o derruba. Deus não pediu licença para ele, ele chegou porque era um chamado. Amém? Amém. Diferente do chamado de Pedro. E agora eu pergunto para você: como que Jesus te chamou? Como que Jesus está te chamando? Veja, meu irmão, para Paulo, Jesus aparece de uma forma extraordinária, teofânica, uma manifestação poderosa. E o intrigante é o chamado de Paulo, porque aí fica a pergunta: por que ele não foi chamado no início da pregação de Jesus, como Pedro? Há muitas diferenças nos respectivos chamados. Pedro foi chamado no início, Paulo foi chamado depois. Amém? Amém. Fala para o irmão: está entendendo? E aqui também há a troca de nomes. Saulo passa a se chamar Paulo. Só que veja a diferença. Pedro, o impulsivo, o inseparável, o que estava ali com Jesus. Paulo, conflitivo, o abortivo, o missionário itinerante. Os dois pilares da nossa igreja não diferem muito de nós, coordenadores, líderes de hoje. Por quê? Porque eles também lutaram como você luta. Você tem lutado, sim ou não? Sim. Para permanecer, sim ou não? Sim. Eles também lutaram, eles também trabalharam, eles também sofreram para testemunhar Jesus. Viveram intensamente o amor, a obra do Senhor, como eu, como você, como nós. Desanimaram muitas vezes, choraram, mas se superaram e deixaram um legado de ações firmes na fé para cada um de nós, a ponto de Paulo dizer: combati o bom combate. Meu irmão e minha irmã, Deus
já está agindo através de você. O fato de você estar aqui hoje já demonstra que a unção está sobre você, porque uma das características da unção é a obediência. Então aplauda este obediente que está do teu lado. Aplauda para valer, porque ele está vivo. Deus tem um legado de graça, de bênção dentro da sua coordenação. Mas meu irmão, não é para você se vangloriar, não é para você se engrandecer, não é para você dizer que você foi o bom, é para que todos vejam, aqueles que não aceitaram, aqueles que torceram o nariz, que através do chamado que Deus fez para você, existe, meu irmão e minha irmã, uma unção especial de Deus, queira muitos ou não. Diga comigo, eu vou deixar, em nome de Jesus, um legado de bênção, de testemunho, de firmeza de fé, neste chamado que Deus me fez. Amém? É bonito o testemunho de Pedro e Paulo, sim ou não? Sim. As duas colunas da igreja, sim ou não? Sim. Eles deixaram para nós legados de fé, sim ou não? Mas sabe aonde culminou este legado? Sabe? Fala por irmão, você está preparado? Vamos ver agora. Sabe aonde culminou este legado, este chamado, esta escolha? No martírio. Martírio, de onde vem a palavra testemunho. Se você quer deixar um legado na sua coordenação, de unção, de obediência, eu não posso falar diferente, meu irmão. Este legado, este chamado, culmina no martírio. Talvez não um martírio de sangue, mas de paciência, de entrega, de obediência às moções, às direções que Deus está dando. Meu irmão e minha irmã, este é o chamado de Deus. E de maneira profética, posso dizer nesta manhã, Deus tem planos sobre a sua vida, sobre a sua coordenação, porque você é para Ele um objeto de uma vocação, de um chamado especial. Amém? Amém. Dá glória a Deus, é glória a Deus. Glória a Deus. Jesus te chamou porque na eleição é Ele quem escolhe. Em Marcos capítulo 3, versículo 13, vai dizer que Jesus subiu ao monte para orar, e depois ele veio e fez uma escolha. Se você quisesse, pode pegar lá. Amém? Uma eleição, Marcos capítulo 3, versículo 13. Subiu ao monte e chamou os que ele quis. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Todo o ministério exercido eficazmente como base fundamental tem uma escolha, uma eleição de Jesus. Jesus te escolheu, irmão. Jesus te escolheu, irmã. Por isso aqui eu quero, em nome de Jesus, pedir para que o Espírito Santo quebre e destrua na sua vida todo o complexo de inferioridade. Mas fulano é melhor do que eu. Irmão, Jesus escolheu o que ele quis. Se o Ronaldo é coordenador da Renovação Carismática Católica da cidade de Votorantim hoje, é porque Jesus quis. E ponto.
Não, meu irmão, a escolha de Deus que está sobre a sua vida não é por méritos, não é por capacitação. A escolha que Deus fez na sua vida não é porque você é um teólogo, graças a Deus, se você for um filósofo, graças a Deus, mas não é porque eu e você somos teólogos, somos doutores ou somos estudiosos, não, simplesmente porque Jesus quis. Amém, irmão? E ponto. É o chamado de Deus, é a eleição de Jesus, meu irmão e minha irmã. E agora eu vou falar aqui da vida de muitas pessoas que estão na coordenação. Depois que você foi eleito coordenador, quantas vezes você perguntou? Eu só vou falar assim, amado de Deus, quando fala anta, como dizia o Padre Léo, né? Quantas vezes você perguntou, Heraldo, por que eu? Porque eu fui eleito coordenador desse grupo de oração? Porque eu, Senhor, fui eleito coordenador da cidade? Porque eu, irmão? É Jesus que quis. Quantas pessoas você já ouviu falar assim? Ai, meu Deus do céu, por que eu? Adriana é melhor do que eu, o Cirineu é melhor do que eu, a Solange é melhor do que eu, o João Camilo é melhor do que eu. Por que eu, Senhor? Não, irmão, não fique perguntando por que eu. E tenha no coração, que caia no seu coração nesta manhã, é porque Jesus quis. Jesus é Deus. E se Jesus é Deus, quem encontra Ele? Ninguém. Amém? Pode vir o inferno, pode vir a inveja, pode vir os demônios, pode vir quem for, você não vai cair, porque Jesus te escolheu. É Jesus te escolheu para ser este coordenador. O chamado é do Senhor, não é o Ronaldo, não é ninguém, não é o João, é Jesus que escolheu você. Então não fique perguntando por que eu. Tem muita gente, é o Padre Léo, que é uma anta. Ou senão você pergunta assim: por que o outro e não eu, Senhor? Diga assim, orgulhoso. Anta. Por que o outro e não eu? Sabe por quê? Sabe por que nós perguntamos isso? Por causa das nossas comparações, baseadas na nossa capacidade humana, no nosso potencial humano, na nossa intelectualidade, nos nossos atributos humanos. Mas com Jesus não é assim. Com o homem chagado, com o homem do rosto da misericórdia, é diferente. Ele escolhe quem ele quer, quando ele quer, para estar aonde ele quer. Fala por irmão, não tenha medo, ele escolheu você e te chamou. Ele escolheu você, meu irmão, ele não escolheu a mim. Não, a chamada é de Deus. E o princípio de toda vocação verdadeira, irmão, o princípio de toda vocação, chamado verdadeiro, é esse: Deus quem quer, Deus quem escolhe, e é Deus quem toma a iniciativa. Esse é o princípio da verdadeira vocação. Quem já ouviu falar aqui de cura d'Ars? Levanta a mão. Alguém valorizava aquele pobre homem, sim ou não? E veja o que ele fez. Porque o princípio da vocação verdadeira estava sobre ele. Deus quem quer, Deus quem escolhe, e é Deus quem toma a iniciativa. Nós não vivemos dentro de um movimento que se organiza somente debaixo de estratégias humanas. Meu irmão, eu quero acreditar nisso. Você não foi escolhido porque fizeram
fizeram boca de urna para você, articularam a sua escolha. Infelizmente, quem faz isso se engana, pensando que pode manipular eleições, escolha de pessoas. Se isso acontece, fique sabendo que prejudica e muito a obra de Deus, e os frutos também são prejudicados, e quem faz isso vai pagar caro diante de Deus. A escolha é Deus quem faz. Então perceba, meu irmão, que a legítima vocação, que o legítimo chamado nasce do coração de Deus. Sabe o que cabe a mim e a você, irmão? Somente a resposta, a adesão, para que o chamado se concretize. E olhando para todos vocês aqui, eu posso dizer, sem medo de errar, este chamado está se concretizando na sua vida, porque você respondeu. Amém? Amém. Pode aplaudir esse irmão. A palavra, lá onde nós lemos em Marcos capítulo 3, versículo 13, no B, diz: eles foram a ele. Jesus chamou e eles foram. Jesus chamou a Maria e ela disse assim, ou melhor, o anjo, né? Ela disse assim: olha, seu anjo, vou rezar, pensar um pouco para ter discernimento, depois você volta aqui para conversar. Foi assim? Como que ela falou mesmo? Vamos falar bem forte? Eis aqui. E você está respondendo hoje este chamado. Amém? Amém. Queria convidar você a pegar a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 9. Irmão, todo esse ensinamento que eu estou passando para você, eu busquei algumas coisas, né? Me preparei, mas 90% dele foi do projeto Entre Irmãos, pregado pelo Rogério Soares. E uma das falas, para falar sobre a pessoa do coordenador, Jesus ensinando este coordenador a como coordenar, ele usou a passagem de Lucas no capítulo 9. Lucas no capítulo 9, amém? Amém. Versículo 10 a 17. Tenho certeza que você já ouviu muito esta passagem, muitas pregações, glória a Deus. Mas aqui Jesus tem uma moção diferente para ensinar a você e a mim o que é coordenar. Versículo 10. Os apóstolos, ao voltarem, contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Tomando eles consigo à parte, dirigiu-se a um lugar deserto para o lado de Betsaida. Logo que a multidão soube, quem ficou sabendo, gente? A multidão. O foi seguindo. Jesus
estabelecia também a saúde aos doentes. Ora, repita comigo: o dia ameaçava declinar. E os 12 então foram dizer-lhe: despede as turbas, despede esse povo, Senhor, despede essa multidão, porque vão pelas aldeias e sítios da vizinhança para que procure alimento e hospedagem, porque aqui estamos num lugar deserto. Jesus replicou-lhe: dai-me vós mesmos de comer. Retrucaram ele: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a menos que nós mesmos vamos e compramos mantimentos para todo este povo. Pois disse aos discípulos: mandai-os sentar. Jesus insiste nisso. Jesus quer ensinar aqui. E Jesus começa a mandar-os sentar divididos em grupos de 50. Quantas pessoas eram, irmãos? 5.000. Jesus mandou sentar em quantos? Grupo de 50. São 100 grupos de 50. Assim o fizeram e todos se assentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, partiu e deu a seus discípulos. Diga comigo: os pães, os peixes estavam nas mãos dos discípulos, para que os servissem ao povo. E todos comeram e ficaram fartos. Do que sobrou, recolheram ainda 12 cestos de pedaços. Palavra para salvação. Jesus aqui está ensinando a coordenar. Vamos analisar aqui a situação, a problemática que precisa ser resolvida. É para isso que você existe, coordenador. Para resolver situações, problemas lá dentro da sua realidade. Irmãos, tinha uma multidão que estava aglomerada, que tinha feito a experiência com Jesus, que foram curados, que ouviram a pregação da palavra através de Jesus, que tiveram a atenção do Mestre, que foram amados por Jesus. Ali estava esta multidão, o povo que Deus colocou para que você possa coordenar. Ali estava aquela multidão. Só que tem um probleminha, irmão. O dia estava declinando. Quando vai começa a escurecer assim, agora no horário, nesse horário, vai mudar hoje, né? Glória a Deus, tem um horário mais hoje. Quando vai chegando, escurecendo, o que acontece com a gente? Depois de um longo dia de trabalho, dá? Será que é só eu que tenho fome? Não dá vontade de jantar? Você já pensa na janta, não é assim? As mulheres estão preocupadas na linda da casa. E o dia estava declinando, estavam ali no deserto, irmão. Aquela multidão, aquele povo que foi na experiência de oração, aquele povo que participa do grupo de oração, aquele povo que veio no relevamento, aquele povo estava ali, mas o dia estava declinando. Eles estavam ainda, meu irmão, no deserto. Analise a situação. E a fome veio sobre eles. E agora, o que fazer? 5.000 pessoas no deserto, escurecendo. E agora, o que eu vou fazer? Meu irmão, quando tem problema lá na sua coordenação, quando aparecem alguns pepinos para você resolver, você se pergunta: e agora? O que fazer? Ah, vou ligar para o Tião, vou ligar para o... Não! Precisa ligar também. Mas, meu irmão, a primeira coisa, veja o importante papel
os discípulos se preocupam e assumem um papel importante de ajudantes, de assessores, de colaboradores de nosso Senhor. Eles vão até Jesus, eles apresentam para Jesus o problema, eles apresentam para Jesus a situação, eles apresentam para Jesus o deserto, eles apresentam para Jesus a declinação do dia, a noite que vem chegando. Eles vão até Jesus, primeiro para Jesus. O coordenador precisa ter visão, irmão. Assim como Maria detectou aquela dificuldade naquela festa de casamento, o coordenador é aquele que é ungido pelo Espírito para ter visão, para mostrar a realidade dos fatos. Isso é muito importante. E mais, fazer o quê? Ficar chorando. Ai meu Deus, por que eu peguei essa bomba? Ai meu Deus, que situação. Ai que vontade de colocar a cabeça dentro do buraco. Ai que vontade de sumir. Não, irmão, você é coordenador para olhar, para ver, para ter visão espiritual e apresentar para Jesus a situação que está acontecendo, seja na sua cidade, no seu grupo de oração. Você é um ajudante, você é um assessor, você é um colaborador de Jesus. Você não é Deus. Você sabe o que é a vanglória? Aprendi com o padre Paulo Ricardo. É roubar a glória de Deus. Querer roubar, que nós não conseguimos. Veja o seu papel de coordenador: ter visão, ver a realidade da sua cidade, do seu grupo de oração, do seu grupo de intercessão, de pregação. Meu irmão, é para isso que nós estamos aqui nesse final de semana. Deus quer mostrar para nós a realidade dos fatos. Eu sei que muitos não vão gostar, mas porque vai ser mostrado para você a realidade. Visão. Coordenador tem percepção no Espírito, percebe a realidade e recorre a Jesus, porque Jesus é quem pode dar a solução. Meu irmão, aqui eu estou falando que o coordenador tem que ser uma pessoa de intimidade com Deus, vida de oração, meu irmão. Vida de oração. Eu não posso somente usar os meus atributos humanos, a minha intelectualidade, a minha sabedoria, mas eu tenho que escutar o meu Senhor. Porque afinal de contas, eu não sou o Senhor, eu sou um ajudante, eu sou um assessor. Portanto, eu preciso escutar o Mestre, ter visão, ter percepção, ter intimidade com Deus. Mas Jesus, nesta passagem, dá uma lição extraordinária para nós coordenadores, que nem tudo Ele resolve sozinho. Ele quer precisar de vocês. Diga assim: Jesus não precisa de mim, mas Ele quer precisar. Por isso, meu irmão, fique agora impactado com o que Jesus diz para os seus e diz para você agora, neste momento: dai vós mesmos de comer. É fácil muitas vezes empurrar com a barriga. É fácil dizer: tá bom assim do jeito que está. Senhor, despede essa multidão, Senhor. Olha quanta gente. Tá, olha, declinou o dia, é deserto. Meu irmão, que o Espírito Santo te liberte de todo espírito de derrota, de pessimismo na sua coordenação. Olha, Senhor, despede todo mundo. Jesus olha para você e para mim e diz assim: viu, filho, você entendeu o seu chamado? Por que eu te escolhi? Dai vós mesmo de comer. Jesus não resolve tudo sozinho. Amém? Existem 3 áreas na vida de um coordenador que precisam ser tocadas pelo Senhor. Vou mudar a palavra aqui. 3 zonas de nossa vida que precisam ser trabalhadas por Jesus quando entramos numa coordenação. Quando fomos chamados
coordenador, escolhido coordenador, nós entramos na área do desafio. Somos desafiados. Nós dizemos assim: vou tentar fazer o que não foi feito antes. É verdade ou não? Decisão. Eu estou decidido a fazer, a buscar o Senhor. Mas só que nós corremos um grande perigo. Escreva aí a primeira área: zona do desafio. Começamos a caminhar, coordenar. Aí saímos desta zona porque não estamos mais em intimidade, não estamos mais orando, não estamos mais ao pé do Senhor, não estamos escutando a Deus muitas vezes, estamos no ativismo religioso. Aí saímos da zona do desafio e entramos na zona do conforto. Faço o que já sei que posso fazer. Mas aí vai piorando o negócio, irmão. Quando vai chegando os últimos meses da coordenação, graças a Deus que não acontece aqui na arquidiocese. Ai, não vejo a hora de terminar essa coordenação. Aí o abençoado aí encapetou tudo, irmão. Fala por mim, encapetou. Sabe por quê? Você sai da zona do desafio, entra na zona de conforto, porque Jesus, ele lançou a zona do desafio para os apóstolos aqui, e entra na zona costeira. Não faço nem o que fazia antes. Diga para o irmão que você dá misericórdia. Então perceba, meu irmão e minha irmã, que aqui nesta passagem da multiplicação dos pães, eles foram desafiados por Jesus a assumir o papel deles de assessores, de ajudantes, de coordenadores. Mas sabe o que é um porém, meu irmão? Jesus conhece a limitação deles. Amém? Aí Jesus manda sentar, fala assim: olha, então faz o seguinte, manda sentar todo mundo, divide em grupo de 50. Jesus sabia que eles não iam conseguir resolver o problema, mas esperava deles uma atitude de fazer alguma coisa. Isso é o papel do coordenador, irmão. Jesus então vai mostrando: faça isso, mande sentar os 5.000, divida em grupos de 50, mas faça alguma coisa, não fique olhando para a situação. Você é escolhido, você é chamado, você é ungido. Jesus começa a ensinar. Jesus é espetacular. Jesus começa a ensinar eles a trabalhar de forma organizada. Diga comigo: Jesus ensina a organizar. Articular. Jesus dá uma explicação, irmão, de como se coordena um grupo de pessoas a assumir liderança nesse grupo de pessoas. Organizar 5.000 em grupo de 50. Os apóstolos então começam ali, a coordenar, pois eles precisam de outros colaboradores. 5.000, 50 era grupo de 100, sozinhos eles não conseguem, então eles vão atrás de gente. Olha, nos ajude aqui a alimentar cada grupo. Ou seja, Jesus ensina então que os apóstolos também precisam de outros colaboradores. O coordenador não coordena sozinho. Você tem colaborador lá, sim ou não? Sim. Tem que amar esses irmãos. Amém? Aqui acontece a experiência da coordenação. Jesus então pega o pão, coloca na mão dos apóstolos. Jesus não sai distribuindo. Jesus ele pega o pão, coloca na mão dos apóstolos, que vão distribuir às outras pessoas. E o interessante, meu irmão e minha irmã, que o milagre vai acontecendo nas mãos dos apóstolos. Coordenador, Deus te escolheu, Deus te chamou
eles diante desta multidão. Os apóstolos então colaboram com Jesus. Esse é o papel do coordenador do âmbito da RCC. Deixa eu dizer para você, irmão, ser coordenador, você não é uma pessoa especial. Eu e você não somos melhores que ninguém. O coordenador deve ser respeitado, sim, porque há uma unção sobre ele. Portanto, servo, você que está aqui, você tem que respeitar o seu coordenador, porque tem uma unção, uma escolha de Deus sobre ele. E quando você olhar para o seu coordenador, seja de grupo, seja de cidade ou de ministério, enxergue a escolha de Deus dele, porque daí, se nós enxergamos a escolha de Deus dele, a unção dele, de Deus nele, nós vamos pensar 1000 vezes para ficar fofocando do nosso coordenador, para falar mal do nosso coordenador. Nós vamos amar porque nós sabemos que precisamos respeitar e amar. Ele não é uma pessoa especial, não é uma pessoa melhor, mas ele foi escolhido para colaborar estrategicamente com o Senhor, organizando, evangelizando, colocando em ordem o trabalho evangelizador. É para isso que ele é escolhido, coordenador escolhido por Deus, confirmado pela comunidade. Meu irmão, foi votado, foi confirmado, eleito para conduzir uma parcela do povo de Deus, empregar métodos de coordenação. Preste atenção nesse finalzinho. Segundo a graça do amor, sem autoritarismo, sem autossuficiência, sem orgulho. É amor, irmão, é por amor. E aqui eu quero concluir a minha pregação. Não tenha medo de coordenar, mas também não tenha medo das críticas. Um dos preços que se paga pela coordenação é a crítica. Quando os espectadores assistem a uma corrida, onde se concentra a atenção de todos? Você está assistindo uma corrida ali, onde está a sua atenção? Naquele que está na frente. Eu gosto sempre de dizer: só leva chute do traseiro quem está na frente. Quem está atrás não tem jeito. Fala para o irmão, se prepara para o chute do traseiro. Todos vão voltar a atenção para quem está na frente. Mas quando você está diante, à frente da multidão, olha a responsabilidade. Você é notado por tudo que faz. Testemunho. Quando você estiver perdendo a motivação de coordenador, marque este nome aí. Pense em Moisés. Liderou 1 milhão de pessoas que viviam se queixando por 40 anos e nunca chegou ao lugar que chegou. Moisés teve de ouvir muitas reclamações, críticas e lamentações. Há dias, meu irmão, que na condição de coordenador você vai se identificar com Moisés, mas não tenha medo, porque você é escolhido, porque você é chamado por Deus. Amém? Amém. E aqui eu fecho dizendo para você uma palavra de Aristóteles, o grande filósofo, ensinando a você para que você não seja criticado. Quem não quer ser criticado, levanta a mão. Vou ensinar você. Levanta a mão quem não quer ser criticado. Preste atenção. O filósofo dizia: a crítica é algo que você evita com facilidade. Fala para o irmão, é fácil de evitar, irmão. É só não falar nada, não fazer nada e não ser nada. Ou seja, negar o chamado
Senhor pelo chamado que Ele fez na sua vida, pela escolha que Deus fez na sua vida, como coordenador, como coordenadora, como servo, como serva. Eu tenho certeza que Deus fala muito com você, meu irmão. Prepara, meu irmão. Levanta a sua mão. Faz assim comigo, ó. Estende as duas mãos. Diga com a mão assim, olha para as suas duas mãos agora. Jesus, diga Jesus, colocou os pães e os peixes nas mãos dos apóstolos. E o milagre aconteceu através das mãos dele. Por isso, Jesus, diante deste chamado e desta escolha, eu tomo posse das bênçãos, das graças, das direções, de tudo aquilo que o Senhor tem
vosso reino, ó Pai. Eu clamo, Abba, Pai, venha o vosso reino.